Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. Quem vos fala é o pastor Kleber Wood, e desta feita nós iremos falar um pouquinho sobre a importância de se estudar teologia, fazendo aqui então uma pequena introdução bem lacônica, bem resumida sobre o que é teologia, os seus principais conceitos, as principais correntes teológicas. Meu intuito aqui nesse vídeo é fazer com que você tenha o desejo de se matricular o mais rápido possível em uma escola teológica. Se você ainda não o fez, você fará com certeza até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você cresça na sua fé, se abalize ainda mais, crie uma estrutura ainda muito mais sólida no seu ministério, na sua vida cristã, na sua vida dentro da igreja, na sociedade, e você poderá então contribuir para com esta humanidade tão carente de fé, tão carente da palavra de Deus. Quero que você, antes de tudo, antes de iniciarmos aqui o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que você possa deixar o seu like no final do vídeo, se você assim o desejar, que você possa deixar um comentário aqui abaixo para que possamos melhorar, nos dando assim um feedback positivo ou negativo, para que possamos estar melhorando para os nossos próximos conteúdos aqui no canal, que vai com certeza edificar a sua vida. Eu quero que você venha comigo então nos nossos slides. Eu gosto de trabalhar com os slides porque isso faz com que você me ouça e também enxergue aquilo que eu estou aqui transmitindo para você em forma de esboço. Isso faz com que você tenha um aprendizado ainda mais profundo e coerente, tá bom? Então venha comigo, nós falaremos um pouquinho sobre a introdução à teologia. Bora lá? Vem comigo nos slides. Introdução à teologia. Falaremos então um pouquinho sobre os principais conceitos e correntes dentro da teologia. Bom, vamos definir teologia? Definição de teologia. Teologia, então, é o estudo da natureza de Deus, das crenças religiosas e relação entre Deus e os seres humanos. Quando se estuda teologia, a disciplina da teologia, o estudo da teologia, ela busca entender e interpretar questões espirituais e religiosas. Então, eu quero que você volte aqui para mim, para que você entenda um conceito muito importante, porque muitas pessoas vão perguntar ou nos questionam acerca da teologia, porque quando a gente define que teologia é o estudo da natureza de Deus, muitas pessoas podem questionar. Mas como assim estudar Deus? É possível estudar Deus? Deus se deixa ser estudado? É possível estudar Deus? Bom, o objetivo da teologia em si é estudar a palavra de Deus. O objeto de estudo da teologia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus se revelou para nós seres humanos através da sua palavra. A teologia vai nos ajudar, é uma ciência que vai nos ajudar, que vai buscar entender e nos trazer uma interpretação acerca de questões espirituais, acerca de questões religiosas. E você vai observar aqui dentro desse vídeo que teologia é um mundo, é um oceano de possibilidades. E isso vai com certeza fascinar você, tá bom? Então quero que você volte comigo então para os nossos slides, para que possamos continuar aqui a entender e definindo um pouquinho sobre teologia. Então, teologia, de uma forma lacônica, bem resumida, é o estudo da natureza de Deus, das crenças religiosas e relação entre Deus e os seres humanos. A disciplina, então, busca entender e interpretar questões espirituais e religiosas. Principais conceitos teológicos. Então, nós temos aqui dois conceitos teológicos que é de suma importância. O primeiro conceito teológico acerca de Deus e como Deus se revela, como é a revelação de Deus para conosco, seres humanos. Então, você pode observar no slide que nós precisamos observar o conceito teológico de Deus. Diferentes concepções acerca de Deus. Então, Deus como Deus pessoal, o Deus como transcendente e o Deus como imanente. Bom, muitas pessoas podem perguntar para você ou te questionar o que seria um Deus transcendente e o que seria um Deus imanente. Observe algo interessante.
O Deus transcendente, o que é o transcendente? É um conceito teológico que descreve a natureza divina como sendo além e superior ao mundo material e finito, ou seja, além da compreensão humana. Então, quando você fala de Deus, você precisa entender que o Deus transcendente é o Deus que vai além da compreensão humana. Aí entra naquela questão, é possível se estudar Deus? Não é possível se estudar Deus. Por quê? Porque Deus é transcendente. Deus vai além de toda e qualquer concepção humana. Não existe mente na Terra, não existe mente humana capaz de definir Deus, de explicar Deus, de conceituar Deus. Deus é transcendente, ele vai além da compreensão humana, ele vai além de tudo aquilo que você, daquilo que eu, daquilo que nós possamos pensar em relação a ele. Esse é o Deus transcendente, esse é o Deus que se revela e ele vai além de tudo e de todos. Existe um segundo conceito, você pode observar no slide, que é o Deus imanente. O Deus imanente, o imanente, é um conceito teológico que descreve a presença e a atividade de Deus dentro da criação em todas as coisas. É o Deus presente em tudo. Então veja, o Deus pessoal é o Deus que a Bíblia vai nos trazer aqui revelações de Deus se relacionando com o ser humano, de Deus falando com o homem. E você consegue compreender isso facilmente lendo as escrituras sagradas no texto. O Deus transcendente é aquele Deus que vai além de todas as coisas, que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que a gente não consegue explicar como ele é, como ele age, quais são os seus princípios, as suas prerrogativas. Nós não conseguimos de maneira nenhuma definir Deus porque ele é transcendente. O Deus imanente é o Deus presente em tudo, ou seja, como Deus trabalhou na criação, onde Deus está na criação, como Deus realizou a criação. Quando eu penso em natureza, eu enxergo Deus. Quando eu penso no ser humano, eu enxergo Deus. Quando eu penso em tragédias, eu enxergo Deus. Quando eu penso em fé, eu enxergo Deus. É Deus presente em tudo, é o Deus imanente. Então, um conceito teológico que nós precisamos compreender é o conceito teológico de Deus. O Deus pessoal, o Deus transcendente e o Deus imanente. Dentro da revelação, outro conceito teológico também de suma importância, volte aqui comigo nos slides, é a revelação e como Deus se revela a nós, ou como Deus se revelou a nós, seres humanos. Então, dentro do conceito teológico de revelação, nós temos a revelação divina, ou seja, a forma como Deus se comunica com os seres humanos, e é de duas formas. A revelação natural, ou seja, através da criação e da razão, e a revelação especial, ou seja, através dos textos sagrados, das profecias e das experiências religiosas. Então, volte aqui comigo. Então, dentro do conceito teológico de revelação, então Deus ele se comunica conosco, com os seres humanos, de duas formas. Na revelação natural, ou seja, através da criação e da razão, a natureza revela Deus, né? A razão revela Deus, e a revelação especial que é através, então, dos textos sagrados, dos textos que estão aqui na Bíblia Sagrada, o conjunto de 66 livros que constituem, então, a palavra de Deus, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, Deus, ele se revela na natureza, ele se revela de uma forma especial através dos textos sagrados, das profecias contidas aqui e das experiências religiosas que muitos tiveram e que se tem até os dias de hoje. Então, volte comigo então nos nossos slides para que possamos observar e avançarmos então a nossa introdução à teologia. Principais ainda conceitos teológicos. Dando aqui continuação ao nosso pequeno estudo, nós temos, além de Deus e da revelação, nós temos também fé e crença, e nós temos um ponto especial e muito importante, que é a escatologia.
Falando então da fé e crença. A importância da fé e da crença na teologia. Por quê? Porque muitas pessoas questionam a teologia ou dizem não haver necessidade de se estudar a teologia. E nós podemos sim buscar dentro da teologia uma fé mais sólida, uma crença mais sólida. Então, importância da fé e da crença na teologia. A influência da fé na relação com Deus e na interpretação das doutrinas religiosas. Então, dentro deste conceito teológico de fé e crença, a teologia também nos ajuda bastante. Nós temos ainda o conceito da escatologia. A escatologia é um ramo da teologia que estuda as últimas coisas, ou a vida após a morte, juízo final, destino eterno das almas. É algo muito profundo e que chama a atenção de muitos nos dias atuais. Vamos lá. Ainda falando um pouquinho de conceitos teológicos, nós temos pecado e redenção, ou seja, conceito de pecado, origem, consequência, ideia de redenção e salvação. Então veja que estudar teologia vai fazer com que você aprenda conceitos de suma importância da sua fé. Pecado e redenção, fé e crença, a revelação de Deus, a própria pessoa de Deus como Deus transcendente, como Deus imanente. Então, estudar teologia é um oceano de possibilidades. Isso nos ajuda muito, meus irmãos, você que nos ouve no nosso canal, a crescer na sua fé, a crescer em espiritualidade, a conhecer o Deus da Bíblia, a conhecer o Deus que criou todas as coisas. Tranquilo? Vamos avançar nos nossos slides. Observe então aqui algumas correntes teológicas, né? Porque além dos conceitos, a teologia ela é marcada por diferentes correntes de pensamento. Mas algumas correntes teológicas, nós podemos aqui apenas dar uma pequena introdução, por exemplo, sobre teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é a teologia que organiza as crenças e doutrinas em um sistema coerente. Então, a teologia de sistemática, volte aqui para mim, ela vai organizar as nossas crenças, as nossas doutrinas de uma maneira coerente, criando um sistema que vai fazer com que a gente compreenda melhor, mais rápido e com um senso de organização muito mais profunda. Então, a teologia sistemática é importante porque ela pega toda a teologia, toda a matéria teológica, que é muito amplo. No final você vai observar algumas matérias teológicas, porque quando eu falo de teologia, e eu preciso entender que dentro da teologia existem teologias, existem matérias teológicas, e a teologia sistemática, ela tem o conceito de sistematizar, de organizar crenças e doutrinas em um sistema coerente. Nós temos também, volte aqui nos slides, a teologia bíblica. E a teologia bíblica ela dá ênfase na interpretação das Escrituras e compreensão dos temas chaves da Bíblia. Então, olha só que interessante. Teologia sistemática, ela organiza as crenças e doutrinas em um sistema coerente. A teologia bíblica, ela dá ênfase na interpretação das Escrituras e compreensão dos temas chaves da Bíblia. Olha que interessante que estudar teologia é um oceano de possibilidades e, entendendo isso, você pode ter a certeza que você vai desejar ainda mais o estudo da teologia como um todo. Por quê? Porque nos seus pormenores tem muita coisa boa que vai fazer com que você se torne ainda mais firme na sua fé e te leve ao conhecimento puro, verdadeiro e genuíno das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Existe a teologia moral também, que lida com questões éticas e morais, a ética cristã e princípios para a tomada de decisões motivadas na fé. Veja só, teologia moral. Existe a teologia da libertação, você já deve ter ouvido acerca da teologia da libertação, que busca unir fé com justiça social e libertação dos oprimidos. Então, estudar teologia é um oceano de possibilidades. E estudar teologia vai fazer com que você se torne cada vez mais firme na sua fé, conhecedor da sua fé,
conhecedor da Bíblia que você carrega, conhecedor dos textos, conhecedor de matérias que fazem com que você se torne um cristão ainda muito mais firme, muito mais abalizado e muito mais preparado para viver esta vida e enfrentar as batalhas dentro da caminhada cristã, que são muitas. Então, estudar teologia é de suma importância para nós cristãos. Volte aqui comigo nos slides, vamos lá. O que se estuda em teologia? Muitas pessoas vão perguntar assim para você: o que se estuda na teologia? Quando eu falo o estudo acerca de Deus, o estudo da Bíblia Sagrada, sabe que estudar teologia significa dizer que eu vou pegar aqui o livro de Gênesis e vou estudar todo o livro de Gênesis, depois eu vou estudar todo o livro do Êxodo, depois eu vou estudar lá no Novo Testamento todinho, os 4 evangelhos, tudo isso? Isso é estudar teologia? Não propriamente dito, embora no estudo da teologia, a ferramenta, o objeto de estudo da teologia é a Bíblia Sagrada. Mas a teologia abrange muitas matérias relacionadas a ela, que também é teologia, como, por exemplo, a teologia sistemática. Olha aqui no slide. A teologia sistemática, que é a disciplina que abrange uma análise sistemática, ou seja, sistemática vem de sistematizar, vem de organizar as doutrinas fundamentais da fé. Como, por exemplo, a teologia de Deus. A teologia de Deus é chamada de teontologia. Então, dentro da teologia sistemática, dessa teologia que organiza toda a teologia, você vai estudar a doutrina de Deus, ou seja, teontologia. Você vai estudar cristologia, que estuda a pessoa de Cristo. Você vai estudar pneumatologia, que estuda o Espírito Santo. Você vai estudar angelologia, que estuda os anjos. Você vai estudar antropologia, que fala sobre o homem. Você vai estudar hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Você vai estudar dentro da teologia sistemática a soteriologia, que estuda a salvação. A eclesiologia, que é o estudo da igreja. Escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Então veja que dentro da teologia você estuda diversas outras matérias teológicas que faz com que você compreenda quão grande, quão abrangente é o estudo da teologia. Então veja que é muito lindo, muito importante isso. Isso faz com que você se desperte para os estudos da palavra de Deus, da teologia propriamente dita, porque você vai estudar muita coisa boa, muita coisa que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé, vai fortalecer você nessa caminhada cristã. Como, por exemplo, você vai estudar teologia bíblica. Olha aqui no slide, que interessante. A teologia bíblica é a matéria, e essa matéria concentra-se na interpretação e análise dos textos bíblicos. Ela explora temas como hermenêutica. O que é hermenêutica? É o método de interpretação bíblica. Você vai estudar exegese. O que é exegese? É a análise contextual e histórica dos textos. Você vai estudar teologia do Antigo Testamento. Você vai estudar teologia do Novo Testamento. Você vai estudar os evangelhos, o estudo dos profetas. Você vai estudar as cartas de Paulo e as outras demais cartas dos demais apóstolos, como Pedro, Tiago, João. Então, observe que tem muita coisa, entre outros temas teológicos, que vai fazer com que você se desperte ainda mais para o estudo da teologia. Então, o meu objetivo aqui, para você que está nos assistindo nesse vídeo, é conscientizar você e despertar você para esse desejo de se estudar teologia. Não permita que pessoas venham até você dizendo que estudar teologia vai fazer com que você se esfrie na fé, vai fazer com que você perca espiritualidade. Não, muito pelo contrário. Estudar teologia vai apagar fogo estranho. Estudar teologia vai fazer com que você se fortaleça ainda mais na sua vida cristã, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro da sua vida como obreiro ou como um cristão que apenas vai à igreja, mas detentor de um conhecimento teológico. Ninguém vai te enganar, ninguém vai roubar a sua fé, ninguém vai minar a sua espiritualidade. Então, amado ouvinte,
amado irmão que nos ouve, que nos assiste neste vídeo. Desperte para a busca do conhecimento bíblico, procure a sua igreja, procure escolas teológicas, se matricule em um curso teológico para que você possa aprender um pouquinho mais sobre as escrituras sagradas. Entenda, a teologia tem um objeto de estudo, que é a palavra de Deus, o livro de Deus. Este livro te leva a conhecimentos profundos acerca de Deus, acerca do seu Filho Jesus. Isso faz com que você mantenha um relacionamento ainda mais ímpar com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, para que possamos daqui adiante também colocar conteúdos que vão agregar a sua vida e fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Procure estudar teologia, aprenda teologia, busque a Deus e pode ter certeza que a sua vida jamais será a mesma. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.